gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje tô começando ali mostrando pra vocês um projetinho de dona de casa que fazia tempo que eu queria fazer, que era trocar o meu caderno de receita, né? Já tava bem velhinho, bem feinho, bem sujinho. Só que o fato de estar sujinho eu até gosto, né? Porque dá o charme do caderno de receita, quando a gente pega com a mão suja da receita e acaba ficando com as manchas da receita nas folhas. Mas eu precisava muito trocar, né? Quando eu comprei aquele caderno, já faz, muito tempo, eu nem tinha intenção, assim, de ter o caderno de receita e tal. Usei ele por usar mesmo, né? Mas aí o tempo foi passando, fui acrescentando cada vez mais receitas no meu caderninho, né? E o gosto pela cozinha também foi crescendo muito mais, e quanto mais eu aprendo a cuidar da minha casa, da minha família e a cozinhar, mais receitas acabam vindo, né? E também tem aquelas receitas que a gente sempre faz, sempre repete, e tem ali mais por caso eu precise checar alguma coisa, ou caso esqueça alguma medida, né? Poder ter acesso ali à receita. Como eu já tinha a intenção de trocar o meu caderno de receitas, muita coisa tava na internet, né? Muita receita que eu peguei depois, que eu comecei a fazer depois, principalmente do Farmhouse on Bone, que é o site de fermentação natural, né? Onde eu aprendo as coisas de fermentação natural e onde tem a maioria das receitas de fermentação natural que eu faço aqui em casa. Tava tudo lá, eu não passei nada pro caderno. E eu gosto de ter as coisas escritas, principalmente quando se trata de receita, né? Eu não acho prático ficar usando no celular ou no computador na hora que eu tô cozinhando, né? Eu acho que tem muito mais emoção usar ali o caderno de receita na folha, né? E acho que fica muito mais prático também na hora de cozinhar, que eu posso deixar aberto onde que eu quiser, por quanto tempo eu quiser, né? Então, eu queria muito tirar as receitas que ainda estavam na internet, tanto no site do Fermentação Natural, quanto no Pinterest, né? Que também tinha bastante coisa no Pinterest. Acho que deve ter pouquíssima receita para eu passar pro meu caderno. E é claro, né, que sempre a gente procura uma receita nova e vai acabar tendo mais alguma coisa para eu sempre acrescentar no meu caderninho. Mas eu procurei deixar aquelas coisas que eu sempre faço, aquelas coisas que eu sei que eu vou repetir, né? Que não é nada de teste, assim, só coisas que eu já cozinhei e coisas que eu também já tinha no outro caderno. Eu passei ali, né? Deixei tudo atualizadinho. Aí eu tava só alimentando o meu fermento, que eu ia preparar mais tarde, né? Bem mais tarde, à noite, depois minha filha dormir, o pão pra assar no dia seguinte. E aconteceu o imprevisto, né? Que já vocês vão ver, eu alimentei meu fermento porque eu tinha receita pra preparar. E quando foi à noite eu realmente preparei a minha receita, enfim. E o meu forno, né? Ele parou de funcionar. Mas já voltou a funcionar, já tá tudo resolvido, mas eu já tinha preparado, né, pra ter aquele dia na cozinha, aquele típico dia na cozinha onde eu preparo minhas receitas, onde eu faço as coisas da semana, normalmente uma receita salgada e uma doce. E dessa vez foi o bolo de cenoura, porque uma coisa boa, né, uma das coisas boas de ter mexido ali no meu caderninho de receita é que eu pude relembrar de algumas coisas que eu já não fazia há muito tempo. Bolo de cenoura é uma coisa que eu adoro e que eu fazia sempre. Quase toda semana tava eu lá fazendo bolo de cenoura, porque eu gosto muito. E já fazia muito tempo que eu não fazia, né? Eu nem lembrava mais do bolo de cenoura. E lá folheando o caderninho eu achei a receita de novo. E outras receitas mais antigas também, mais simples, né? Que eu acho que depois que eu comecei a fermentação natural, eu fiquei muito presa nisso, e só nas receitas que eu via da Lisa ou em outras receitas que também utilizassem a fermentação natural, e acabei deixando de lado algumas receitas que eu gosto muito, né? E que eu já tinha costume de fazer e de comer, mas que acabou ficando de canto. Então, já aproveitei ali para fazer o meu bolinho de cenoura. E o segredo do bolo de cenoura, para não ficar pesado,
pra ficar levinho e delicioso, tá na quantidade de cenoura. Eu já compartilhei isso aqui no canal, tá? Foi uma dica que eu aprendi na receita de bolo de cenoura do Menino Prendado. Essa receita de bolo de cenoura é dele, né? Já faz muito tempo que eu aprendi a fazer esse bolo de cenoura do Menino Prendado, que ele fala que o segredo tá na quantidade da cenoura, né? Não de usar 2 cenouras ou 3 cenouras, porque o tamanho da cenoura vai variar, mas sempre pesar. Então, com a receita ali, eu deixei, né? Mostrei ali no caderninho a receita. Quem quiser, pausa o vídeo lá na receita, quando eu mostrei no caderninho. Tira um print, né, pra pegar. Porque tem lá a receita inteira, são 300 gramas de cenoura. E caso for fazer a receita pela metade, né, 150 gramas de cenoura. Quando eu terminei de fazer o meu bolo, eu liguei o forno, né, para o forno ir aquecendo para eu colocar para assar, e o forno não esquentou, o forno não ligou, e eu esperei, e o forno simplesmente tinha parado de funcionar, né. E daí entrei em pânico porque o bolo estava pronto, o que eu ia fazer com esse bolo? Aí, no caso, já é o dia seguinte, né, eu consegui assar meu bolo. Graças a Deus, nós temos vizinhos de porta que são maravilhosos, né? São bênçãos na nossa vida. E quando eu percebi que o meu forno simplesmente tinha parado de funcionar, eu pedi, né, para eles deixarem eu assar o meu bolo para que o bolo não fosse pro lixo, porque já estava pronto. E por mais que eu pudesse guardar na geladeira, eu não tinha noção de quando que ia ficar pronto o conserto do forno, né? Porque, meu Deus, a gente ainda não tinha nem ligado para ninguém, tipo, tinha acabado de fazer o bolo. Mas consegui assar. E depois eu levei metade do bolo para eles, né, para pagar a eletricidade que eu gastei para assar o bolo na casa deles. Mas foi muito interessante o que aconteceu, porque eu tinha me preparado, né, para cozinhar, para assar minhas coisas naquele dia específico. Eu tava com a massa de pão crescendo na bancada para eu assar. E o meu forno simplesmente parou de funcionar, e eu confesso que foi um estresse pra mim, porque no momento eu não sabia muito o que fazer, porque eu fiquei com muito medo que levasse muito tempo pra que meu forno voltasse a funcionar, né? Mas enfim, a gente levou logo pro conserto e eu coloquei o meu pão que tava crescendo na geladeira, né, pra desacelerar o processo de fermentação, e comecei a orar, pedir a Deus que o conserto não levasse mais do que 2 dias, para que eu também não perdesse a massa do meu pão, né, que estava lá preparadinha para eu assar. Por eu estar sem forno, tudo que vinha na cabeça para cozinhar, tanto de almoço, janta, café da manhã, tudo precisava de forno. Parecia que não tinha como viver sem forno quando esse forno estragou, né? Eu tentei dar um jeito, porque se eu tava preparando para assar as coisas da semana, significa que a gente já tava sem, né? Já tava acabando. E eu sou uma pessoa que eu gosto de organizar, assim, o que eu tenho para fazer. E quando alguma coisa sai daquilo que eu planejei, eu tenho um pouquinho de problema em como eu posso dizer, contornar a situação, né? Mas sempre dá pra gente tirar proveito de algo inesperado, né? De um imprevisto que acontece. Até porque a gente não sabe o porquê das coisas, mas Deus sabe o porquê das coisas, né? Aproveitei pra limpar embaixo do forno, onde ele fica, né? Eu limpo em volta, mas o fundo dele, eu confesso que eu não fico tirando ele do nicho pra poder limpar. Então aproveitei pra limpar e já limpar também a minha geladeira, que estava bem manchada. Eu coloco essas letras e números magnéticos na geladeira, né, para minha filha brincar e conseguir ficar um pouco ocupada, né, enquanto eu tô na cozinha. É uma forma de eu conseguir que ela fique quietinha brincando com as coisas dela perto de mim, né, e que eu consiga fazer as coisas na cozinha. Tem várias outras formas da gente fazer isso, mas essa é só uma delas e tem sido bem legal. Acontece que a consequência disso é que a geladeira fica bem suja, né? A porta da geladeira fica bem suja porque ela tá sempre pegando com as mãozinhas sujas, ou às vezes ela tá comendo alguma coisa e brincando com as letrinhas, né?
mas não é o tipo de coisa que me estressa e não é o tipo de coisa que me incomoda demais, tá? Eu limpo quando eu vejo que precisa limpar, né? Assim como várias outras áreas da casa. Quando eu vejo que, nossa, isso aqui precisa ser limpo, eu vou lá e limpo. Mas não é algo que eu fico me incomodando a ponto de querer limpar todos os dias ou a ponto de querer brigar com minha filha ou algo do tipo. Porque a porta da geladeira tá ficando suja, porque eu não acho que é algo que merece tanta importância assim, né? Às vezes a gente dá importância demais para coisas que têm importância de menos e acaba gerando problemas desnecessários dentro de casa e pra gente, né? Porque um dos grandes privilégios de ser dona de casa é que eu posso escolher o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, como eu vou fazer, né? A quantidade do que eu vou fazer. Então, eu posso também escolher o que é importante ou não pra mim na minha rotina e em determinado dia, né? O que eu vou fazer naquele dia. Apesar de, às vezes, eu ter planos e os planos simplesmente não saírem da forma que eu queria. Mas, como eu disse, eu tentei tirar proveito de estar sem meu forno ali, né? Talvez eu estaria assando várias coisas nesse dia, mas aproveitei para limpar, né? Coisa que com certeza eu não estaria fazendo se o forno estivesse ali. O caderno de receitas que eu realmente gostaria de ter comprado estava em falta, né? Eu tinha já visto ele há algum tempo atrás na Amazon, que é um caderno de receita do Ratatouille. Muito bonito, assim, com cara de vintage. E eu queria muito um caderno que tivesse uma cara de antigo, mas que ao mesmo tempo fosse um caderno divertido, né? E que coubesse bastante receitas. Que minha intenção é um dia, quem sabe, passar para minha filha, né? As receitas, tenho certeza que de uma forma ou de outra serão passadas para ela, porque afinal ela sempre tá me vendo cozinhar e ela come as coisas que são feitas aqui em casa. Mas eu acho muito legal isso de ter as receitas de família para passar adiante, né? E ter algo assim especial e que realmente foi usado, que realmente foi feito à mão para poder passar para minha filha. E outra coisa é que eu gosto de escrever, né? E eu acho que às vezes a escrita fica um pouco esquecida, né? Pra gente viver nesse mundo todo online, né? Todo digital. Às vezes a gente esquece da escrita e eu acho importante manter isso ativo, né? Em prática, até porque a gente tem toda lá uma área no nosso cérebro responsável pela escrita, assim como a gente tem a área responsável pela fala e outras habilidades que, como ser humano, a gente possui. E eu penso que se eu não escrevo, eu tô deixando essa área toda sem uso, né? E quando a gente escreve, a gente ativa muitas coisas no nosso cérebro e a gente também ativa muita coisa na nossa aprendizagem, né? Potencializa a nossa aprendizagem, não só na área da escrita, mas em todas as outras, né? Então eu acho importante manter em uso aquilo que foi criado para ser usado, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de escrever alguma coisa, eu escrevo. Confesso que eu não fico o dia inteiro escrevendo, nem todos os dias, né? Mas quando eu lembro e quando eu consigo, eu tento sim fazer isso. Inclusive, foi um trabalhão passar essas receitas de um caderno para o outro. Mesmo que teve muita coisa que eu descartei, porque tinha muita coisa que eu não cozinhava mais, que eu não tinha mais interesse, ou que eram receitas que eu fiz uma vez, não deu certo, né? Nada disso eu passei para outro caderno. Mas escrever leva tempo, né? E às vezes por causa disso que a gente tenta não fazer. Mas eu queria muito exercitar essa parte de mim novamente. E eu tentava, sei lá, hoje eu vou escrever uma receita. Quando eu conseguia, eu escrevia 2, né? Ou 3 em dias que eu tava mais animada. Às vezes começava a escrever um e não conseguia terminar. Mas enfim, deu tudo certo. Aos poucos, fui enchendo meu caderninho.
dia estava extremamente lindo e eu não gosto de perder a oportunidade de sair, né? Principalmente fazer aquela visitinha na área verde para checar as plantinhas quando tá um dia tão bonito assim, né? Inclusive foi até bom que o forno não tava legal, né? Porque eu pude aproveitar mais o dia do lado de fora do que do lado de dentro, porque é mais aconchegante e é mais gostoso passar o dia cozinhando, pelo menos eu acho, né? Quando tá aquele diazinho frio, quando tá aquele dia que lá fora tá feio, né? Tá escuro, tá cinza, tá chovendo. Então, acabo aproveitando muito mais na cozinha, mas se o dia tá lindo, eu prefiro aproveitar lá fora, independente do que eu tenha pra fazer dentro de casa, né? E como vocês viram, temos tomatinhos já no pé de tomate e tá gigantesco, tá praticamente do meu tamanho ou maior do que eu, aquele pé de tomate, né? E eu mostrei aqui no canal quando a gente plantou as mudinhas daquele pé de tomate. É pouca coisa, não é uma plantação de tomate, mas que gratificante que é a gente ver algo que a gente plantou dando fruto, né? É uma sensação muito gostosa, tá? Nossa, é muito gratificante e motiva a gente a querer plantar mais, né? Inclusive, hoje, o dia que eu tô fazendo o voiceover desse vídeo, foi quando a gente comeu pela primeira vez dos tomatinhos, né? Não tinha um monte de tomate pra colher, a maioria ainda tá verde, tá carregado de tomate, mas tá verde ainda. Mas tinha um cacho, assim, de tomatinhos que já tava maduro. E que delícia, o tomate mais gostoso, assim, da minha vida, né? Porque tem toda aquela questão da gente ter plantado tomate, de ir lá quase todos os dias regar, cuidar, vigiar, né? Ver se tá tudo bem com ele. Então deu pra cada um de nós comer um tomatinho e ainda deu pro vizinho comer um tomatinho também. Bem docinho, bem gostoso. Como eu não consegui assar o pão que eu tinha pra assar, não nesse dia, pelo menos, né? Porque o forno ficou só um dia no concerto, graças a Deus. Então, sim, eu não perdi minha massa, eu consegui finalizar meu pão depois. Mas eu precisava fazer alguma coisa salgada pra gente comer, né? Que acho que não tinha mais nada salgado pronto em casa, que fosse caseiro e tal. Então, eu fiz ali aquele salgadinho frito de trigo, né? Que eu já mostrei várias vezes aqui no canal. É uma receitinha também que eu confesso que eu já não tava lembrando mais, apesar de que não tem tanto tempo que eu fiz pela última vez. Mas antes eu fazia com muito mais frequência também, né? E daí eu fui procurar lá no caderninho o que eu poderia fazer que não precisasse do forno. E achei ali de novo essa receitinha pra fazer. Eu gosto de fazer ela e deixar já pronto, né? Depois de esfriar completamente, colocar no saquinho de zíper e guardar pra gente comer depois. É claro que não dá pra ficar, tipo, muito tempo guardado, porque não tem conservante nenhum e não tem nenhum tipo de produto que mantenha a crocância por mais tempo, esse tipo de coisa, né? Mas dura, assim, ali alguns dias guardado no armário, né? Talvez até uma semana, mas não acho que a gente leve todo esse tempo pra comer. Que é aquele tipo de receita que dá trabalho pra fazer, que a gente tem que ficar ali cortando tirinha por tirinha, depois fritar tirinha por tirinha, né? Mas que na hora de comer vai embora, assim, bem rápido. E eu tava fazendo ali um sabor só dessa vez. Normalmente eu tempero metade com sal e cebola em pó e metade com páprica e sal, né? Nesse dia, não tava com muito ânimo pra ficar fazendo vários sabores, então fiz tudo de páprica, que é um sabor que a gente acha bem gostoso, né? Fica bem gostoso ali. Foi isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada a você que assistiu. Espero muito que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo. Tchau!